Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Mamu, sou diretor de projetos e operação na DPZT. A gente trouxe aqui para vocês um tema que é muito importante no dia a dia de um gestor de projetos, que é realmente cuidar da rentabilidade do projeto ou às vezes de um contrato de cliente que você tem, tá? Então a gente trouxe aqui alguns ingredientes para vocês verem algumas coisas como que a gente faz na agência para realmente ter essa agência rentável, tá? Aí o Marquinhos, que é o meu par aí na área de operação, ele vai começar falando. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Moura, mais conhecido como Marquinhos lá na DPZ. Eu cuido da área de operações da DPZ junto com o Mamu, a gente divide essa área, mas eu sou um profissional de produção, já com 25 anos de mercado, 19 na DPZ-IT, e há algum tempo a gente vem assumindo toda essa demanda de operações da agência, tentando melhorar processos, enfim, tentando fazer com que a agência fique mais organizada e que a gente melhore a rentabilidade e o trabalho da agência como na parte operacional. Tá? Falando um pouco da nossa apresentação de hoje, a gente vai dividir os assuntos aqui entre eu e o Mamu. A gente vai falar de modelo de negócios, preditividade e reação, dados de inspiração e automação. Tá? Eu vou começar falando sobre modelo de negócios. Vamos. Isso. Bom, na DPZ-IT, nós temos 20 clientes, tá? Obviamente, cada cliente ele tem necessidades diferentes e a gente trabalha modelos de negócios de acordo com a necessidade de cada cliente e, obviamente, de acordo com os interesses da agência também. Né? Pode virar, Mamu? Bom, falando um pouco de modelo de negócios, a gente tem muito pouco tempo para falar de vários assuntos aqui, vou tentar dar uma pincelada sobre alguns aspectos aqui, né? Então, sobre uma abordagem do entendimento dos modelos de remuneração e também de como registrar e como controlar esse modelo de negócio, esse contrato, né? Acho que é fundamental a gente entender que a gente tem, primeiro de tudo, diferentes modelos de remuneração para cada modelo de negócio que a gente pode montar, né? A gente tem um tipo de remuneração fixa, que é onde você tem um escopo de trabalho definido e você dedica uma equipe para aquele contrato, né, para aquele negócio, e que você vai receber um FII de acordo com um acordo que você fez em cima da equipe que você está vendendo dentro do contrato. Né? A gente pode ter também uma remuneração variável, que ela é baseada em honorários, que pode ser de mídia, de produção, enfim, quanto mais investimento o cliente tem, maior é a remuneração da agência. Ou a gente pode ter uma rentabilidade mista, uma remuneração mista, onde você mescla os dois modelos, que você pode ter um contrato definido por equipe, né, vender uma equipe sobre um escopo de trabalho, mas ter também atrelado a ele honorários de mídia e de produção, que podem gerar até um desconto sobre esse FII de equipe. É um modelo que você trabalha de forma mista, o fixo e o variável. Acho que os modelos têm vantagens e desvantagens, cada modelo tem os seus aspectos, né? No modelo de remuneração fixa, você vai ter, teoricamente, uma simplicidade maior de controle, porque você vende uma equipe, você tem que controlar se aquela equipe que você vendeu está sendo suficiente para fazer todo o trabalho que você, dentro do escopo que você fechou com o teu cliente. E o de remuneração variável, você tem que tomar um pouco mais de cuidado para ver se o que foi acertado em termos de investimento está sendo cumprido. É muito importante a gente ter um contrato bem formulado, né? Então, descrever todo o escopo de trabalho, inclusive com o que está fora do escopo, né? É muito importante isso estar claro para todas as partes para poder fazer um controle efetivamente rigoroso desse contrato. Para documentar esse escopo de trabalho, nós utilizamos um documento chamado Scope of Work, acho que muitas pessoas devem conhecer já. A gente trouxe aqui algumas fotos de tela do nosso modelo de Scope of Work da DPZ-IT. No nosso modelo de documento, a gente tem uma capa, obviamente, com
com as principais informações do Scope of Work, e também a versão dele, né? Porque dentro de uma negociação de uma proposta comercial, você pode ter várias versões, é muito importante registrar essa versão para saber o que realmente foi acordado, qual delas foi acordada. A gente tem uma página de escopo, onde a gente tem o escopo de uma forma macro, descrito nela, quais são os entregáveis da agência, né, no caso, e os SLAs, entregáveis do cliente também é muito importante deixar claro o que o cliente precisa entregar para que a gente possa conduzir o trabalho, né, e não tenha nenhum problema. O período de entrega, né, o período que a gente vai trabalhar dentro desse contrato, qual que é a equipe que está vendida no contrato e o investimento que vai ter dentro desse período. E muito importante também é a exclusão do escopo. Tudo que a agência não vai entregar dentro daquele escopo. Tá? Talvez até mais importante do que o que você vai entregar, né? Para deixar bem claro. Eu acho que a exclusão vale bastante aqui nesse documento. Esse documento quem faz, pessoal, geralmente é um gerente de projetos, realmente, o gestor de projetos da agência que faz esse documento. O Bottura falou disso no primeiro dia, foi no primeiro dia, né, do fórum. Foi ontem, né? Foi ontem? Então tá, ele falou bem sobre Scope of Work, a apresentação dele, a palestra dele é bem interessante e vale realmente ver, porque norteia depois todo o relacionamento que você tem com o cliente é o Scope of Work. Não tem como. Ontem, por exemplo, um caso prático, ontem na agência a gente estava tendo uma reunião que a gente pegou um Scope of Work do que foi vendido para o cliente há um ano atrás, que está valendo ainda o contrato de 2 anos, então a gente estava vendo o documento do que foi vendido, e se baseando nos SLAs para poder realmente fazer uma negociação com ele, fazer realmente alguma questão que seja necessária. Então, o Scope of Work é essencial para a rentabilidade de uma agência. De ter bem claro o que está fazendo, o que vai fazer, quando, como, por quê, quem vai fazer, custo. Quem são os responsáveis, para poder fazer a gestão desse contrato depois com mais tranquilidade. Qualquer problema no meio do caminho, no meio do período de vigência do contrato, você tem um documento que diz claramente qual eram as suas entregas e quais são as responsabilidades de ambos os lados, né? E aí, quando a gente amarra e tem esse documento fechado, esse contrato de trabalho com o cliente, todos os nossos clientes que o Marquinhos mostrou, todos têm um contrato de trabalho, tá? E todos os nossos contratos têm realmente a equipe alocada, tá? Tem realmente aqueles tipos de remuneração que o Marquinhos falou, tem alguns tipos de contratos diferentes, mas a equipe a gente sempre tem lá. Então, o Scope of Work é base para a gente fazer depois o monitoramento de como que está o que a gente vende para o cliente. É isso, se a gente está fazendo mais ou menos, tá? E, em alguns casos, alguns contratos, não sei se com vocês é assim, tá? Mas tem muitos dos nossos clientes que já sabem tudo que vai acontecer no ano. Ele já entrega para a gente e já fala todos os contratos, todos os projetos que vão acontecer no ano inteiro, no começo. Então, isso ajuda muito a gente, tá? O que a gente faz com isso, com essa informação? A gente faz uma coisa muito simples, tá? Mas ajuda muito. A gente faz o cronograma de todos os projetos que vão ter, todas as campanhas ou qualquer outra coisa que for. Faz do ano inteiro. Pega a equipe que está vendida no contrato, coloca dentro desses cronogramas, a gente faz num project único, é muito simples, a ferramenta é um project aí. A gente coloca num project único, num arquivo único, todos os projetos. Aí você vai me perguntar, mas você sabe como vai acontecer todos os projetos? Não, eu não sei. Mas quando eu não sei, eu presumo. Então eu faço realmente uma coisa presumida de como que pode ser, como que vai ser aquele projeto. Se eu tiver algum histórico que já tive no ano passado, eu uso do ano passado. Se eu não tiver, se for uma coisa nova, eu construo um modelo primeiro, valido, aí depois a gente faz todos os outros baseado nisso, tá? E aí, com a equipe alocada dentro desses contratos, por exemplo, vamos supor que eu venda 2 diretores de arte no contrato, eu vou alocar dentro desse grande cronograma todas as etapas que envolvem esses diretores de arte. Aí eu vou conseguir entender se a equipe que está vendida é suficiente para ligar todas as demandas. Aí eu faço o cronograma, que esse do lado esquerdo superior é um cronograma. Os outros 3 quadros que aparecem
são as equipes, tá? Então, vamos lá. Daí tem a equipe de criação aqui embaixo, do lado esquerdo. Cada coluna ali é uma semana, tá? Eu divido abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cada linha é um recurso. E aí, aquela linha tracejada é onde eu vendo a pessoa dentro do contrato. Quando ultrapassa, significa que numa determinada semana eu vou ter um pico e eu vou precisar, às vezes, de mais 3 recursos para fazer uma campanha ou para fazer um projeto. Então, com isso, eu consigo entender melhor se eu preciso rever todos os projetos ou as campanhas que vão entrar durante um ano, e eu posso negociar com muita antecedência com o cliente algum prazo. Tá? Eu consigo falar que em outubro eu vou ter uma campanha que eu preciso negociar um prazo, sabe? Eu consigo com muita antecedência. Ou então, se ele falar, não tem como realmente negociar, então eu já alerto ele e já falo que eu vou precisar contratar pessoas extras para fazer esse trabalho naquele período, com muita antecedência. Isso aí é apresentado para o cliente. Só que também eu tenho outros clientes que não tem nada disso, tá? E mesmo esse trabalho que eu faço é um trabalho de previsão. E quando o gestor de projetos faz esse trabalho de previsão, ele precisa também estar atento a como ele vai reagir depois às mudanças, às incertezas que todo projeto tem. É natural que tenha e vai acontecer incertezas, tá? Então, a gente escolhe a melhor metodologia para fazer isso. Uma que a gente tem usado em alguns clientes, e que está sendo falado muito aqui no... E travou, peraí, pessoal. Travou minha tela. Vocês estão me vendo? Então, né? Sim. Então bem. Opa, voltou. Peraí. A ferramenta não ajudou aqui, pessoal. Peraí. Então, e outro modelo que a gente usa bastante, vocês estão falando bastante aqui, é a metodologia ágil. A metodologia ágil realmente ajuda numa melhor reação às incertezas, porque você vai fazendo as iterações, como foi falado bastante, eu vi que teve várias conversas hoje sobre isso aqui, então você vai fazer as iterações e você vai mudando e reagindo de acordo com as mudanças que tem no dia a dia, tá? A gente aplica para alguns clientes, a gente não inventa muito a roda quando a gente usa isso, a gente muda pouca coisa, tá? A gente usa muito o que é padrão no mercado de fazer o Agile, a gente não inventa muito não, e a gente faz com o cliente, inclusive, tá? Então tem cliente que a gente usa ferramentas para isso, metodologia, e isso vai ajudando a alinhar a expectativa do que ele espera que a gente vai entregar, vai alinhando realmente as mudanças e a gente vai reagindo muito rápido, tá? Tem funcionado muito bem. Então, a gente tenta ser preditivo, mas também ele tem que saber reagir rápido. E aí, com tudo isso, fazendo os controles, usando o Scope of Work e vendo realmente se a gente está seguindo o que a gente vendeu naquele contrato, naquele Scope of Work. E se tiver que fazer algum ajuste, a gente faz no meio do caminho, tá? É um pouco disso que a gente faz. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre dados, né? Dados são inspiração. E, bom, quando a gente fala de utilização de dados na gestão da agência, né, tem um dado básico que é necessário, que é o timesheet, né? A gente precisa de uma gestão de timesheet. O timesheet sempre foi uma ferramenta um pouco polêmica nas agências, né? Muita gente não entende para que ele funciona, questiona se aquilo é controle de ponto, o que é, mas, na verdade, ele é a única ferramenta que a gente tem mesmo para saber se o esforço que a equipe final está colocando no trabalho, né, dentro de cada contrato, está de acordo com o que foi vendido, está de acordo com aquilo que a gente colocou lá no nosso escopo de trabalho, no Scope of Work. Então, ele é uma ferramenta fundamental, né, que, enfim, todo mundo tem que preencher de forma mais adequada possível, mais fiel possível, para a gente poder fazer essa medição do esforço real de trabalho de cada um dentro da agência, né? Com isso, a gente consegue fazer o quê? A gente, como vocês estão vendo aí na apresentação, tem um modelo de timesheet nosso da agência, né? A gente consegue medir por departamento, né, por área, por cargo, né, quantas horas foram vendidas no contrato para cumprir aquele escopo que foi combinado com o cliente, quantas horas realmente foram usadas, né, no caso aí no período de um mês, né, que
este relatório, e o saldo de horas, né? Então a gente consegue ver aqui nas colunas muito claramente quantas horas a gente vendeu de carga a cargo desse, né? A gente não vende o profissional especificamente, mas sim cada cargo. Então tem profissionais que têm uma carga de 450 horas, não é que um profissional tem essa carga, mas nós temos 450 horas vendidas desse profissional, quer dizer, tem 3 profissionais trabalhando aí mensalmente para esse cliente. E ele dá um alerta para a gente em vermelho aqui no saldo da área, dizendo quais as áreas que estão ultrapassando o que foi contratado. Ele nos guia dentro do nosso contrato aí com o cliente para a gente saber o que está acontecendo. A gente consegue ver tanto em tempo real quanto mensalmente ou em outros períodos entender o que está acontecendo com cada contrato, né? A gente pode colocar observações, como tem nesse modelo, onde a gente analisa, né, os dados estão aí, a gente tem que analisar e ver se aqueles dados realmente estão coerentes e se está tendo algum tipo de distorção, por que está tendo aquela distorção, se ela faz algum tipo, se faz sentido de alguma forma, né? Com isso em mãos, você ganha um poder aí para poder, eventualmente, no decorrer de um contrato, tá negociando com o teu cliente um aditivo no contrato, porque possivelmente a equipe não está adequada com o que foi vendido, né, dentro do escopo combinado com o cliente. A gestão da informação, né, mais do que o timesheet, a gente pode ter alguns outros dados na gestão de uma agência que nos auxiliam, né? Para isso é fundamental a gente ter uma ferramenta de workflow dentro da agência, né? Porque você começa a medir o que efetivamente está acontecendo com o trabalho, quais os departamentos estão sendo demandados, quem está mais sendo demandado, quanto tempo, né, os trabalhos estão demorando dentro de cada departamento, né? Na apresentação, esse é o nosso modelo, é o nosso dashboard, com algumas informações que são relevantes para a gente na agência, né? Como os prazos solicitados, né, a gente pode ver ali em quanto tempo... para cada área, o que está sendo demandado e em quanto tempo está sendo solicitado. Você consegue ver se está adequado isso, né? Se estão dando tempo para as áreas para poder fazer determinado trabalho. A complexidade de cada solicitação, né? Então, se você vê uma solicitação complexa sendo pedido num tempo muito curto, você pode detectar que tem um erro ali, né, nesse pedido. A quantidade de refações é um dado muito importante, e nele a gente atrela a quantidade de refações por demanda interna da agência e por demanda do cliente, tá? É importante ter essa separação. A quantidade de pedidos recusados internamente na agência, quer dizer, alguém recebeu um pedido, né, uma solicitação para executar algum tipo de tarefa, e ele devolveu porque tinha algum problema ali, ele não conseguiu executar, e também qual que é o motivo dessa devolução. São dados que são importantes para a gente fazer uma gestão da agência como um todo. Com isso, né, com esses dados, com essas informações, é possível, além de analisar as informações puras mesmo desse dado, cruzar algumas informações e ter alguns insights, como, por exemplo, o prazo versus a quantidade de refações. Você pode identificar que trabalhos com um prazo muito curto, por exemplo, um trabalho de uma demanda complexa, com um prazo não adequado, curto, gerou um número de refações muito grande. Isso prova que a gente tem um problema ali. Se a gente tivesse um prazo real inicial, a gente ia ter menos refação e ia perder menos tempo da nossa equipe refazendo, né? Dentro das refações, é muito importante a gente ter o controle por que essa refação está sendo feita. Se é por demanda interna da agência, quer dizer, a gente não está sendo eficiente, a gente está errando internamente e está fazendo o trabalho mais de uma vez. Tem que buscar e, enfim, conversar com pessoas e departamentos para tentar resolver esses problemas. E pode ser também por demanda do cliente, aí você tem que ver se está adequado ao teu escopo de trabalho lá, tudo vai para o escopo e olha no escopo o que está acontecendo. Eu programei no meu escopo que o cliente poderia alterar até 2 alterações, nossa, mas ele alterou 5 vezes, tá errado, você precisa discutir novamente o teu escopo lá com o cliente, né? Enfim, né, essa gestão da informação é muito importante para a gestão da agência, né? E lembrando sempre que contra dados não há argumentos. Então, com os dados na mão, qualquer discussão que você tiver que ter, ou para melhoria de um processo, ou um feedback para uma área, uma pessoa, qualquer coisa que você precisa resolver, até uma negociação de contrato com o cliente, ela vai se tornar mais produtiva, acho que talvez até mais fácil quando você tem os dados
mostrando o que realmente está acontecendo na operação. É isso aí. E é muito importante essa ferramenta aí que a gente tem, esses dados, a gente realmente usa muito e a gente vai modificando os contratos com o cliente, vai realmente fazendo algum acordo, alguma necessidade de acordo com os dados. Tá? E outro ponto que é muito importante, tem se falado muito ultimamente, é a parte de automação. Tá? Tem muitas ferramentas, tem muitos parceiros que fazem isso hoje, tá? Que conseguem realmente ajudar numa automação de produção, numa automação de alguma coisa repetitiva que você tem que fazer na equipe, no dia a dia, e você tira essa parte realmente que não é tão de negócios de dentro da agência, para passar para uma coisa, uma ferramenta fazer, ou para um parceiro que automatize isso, e você foca realmente no que vai gerar receita para você. Para a gente não vale, às vezes, você ter dentro do contrato aquelas entregas que são muito operacionais e táticas. Não gera muita receita para a gente. Então, a gente precisa realmente ter esses tipos de parceiros e que ajudem isso. E tem vários que fazem isso no dia a dia aí hoje no mercado, tá? Que a gente está chamando até de uma revolução industrial que está acontecendo no mundo da propaganda hoje, que está todo mundo buscando essa automação. Acho que não faz sentido inchar uma equipe, né? Você cada vez contratar mais pessoas para fazer tarefas muito simples, ou às vezes não tão simples, mas que podem ser feitas por uma máquina de alguma forma, né? E uma ferramenta que auxilie, e aí você consegue ter uma operação mais enxuta e mais eficiente. Isso aí. Bom, pessoal, isso aqui é o que a gente queria compartilhar com vocês, tá? Tem muito mais coisa que dá para fazer, tá? Mas a gente separou 4 pontos importantes, 4 ingredientes importantes que a gente usa para realmente deixar a agência mais rentável. Quero agradecer muito o Ramon aí, porque para deixar de compartilhar esse conhecimento com todo mundo, pela realmente organização do evento esse ano, que é todo online, é uma coisa inédita, então realmente é tudo muito bem feito aí. Parabéns aí, Ramon. Obrigado aí pelo espaço. É isso aí. Obrigado, Ramon, pela oportunidade. É minha primeira vez aqui. É muito bacana. Obrigado a todos aí que assistiram. Espero que a gente tenha trazido algum conhecimento, alguma coisa bacana do nosso dia a dia para vocês. Obrigado a todos. Hein? Demais, gente. Eu que agradeço muito, sempre, por ter pessoas como vocês próximos, né, como amigos, como parceiros, e de tê-los aqui no Fórum MSGP 2020, né, online. Realmente um desafio legal ouvir esse feedback de vocês, que está sendo legal. Então, muito obrigado, gente, por estar aqui, por compartilhar esse conteúdo, por, né, topar, disseminar um pouco das práticas aí da DPZ-IT, que é uma agência que tem mostrado essa relevância no mercado, se transformando, trazendo um jeito novo, né, de gerir, de tocar os projetos internamente. Muito obrigado, gente. E para quem está aqui com a gente, né, online, para quem está assistindo vocês e assistindo aqui o nosso evento, daqui a pouco a gente volta com a próxima palestra. Valeu e até mais! Contrate influenciadores guiado por dados. Acesse a PubliPost. Segmente o perfil de público. Escolha os influenciadores. Analise os dados e contrate seus PubliPosts agora. Não é publicidade, é tecnologia. Publiposts.com. O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes.
Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o Han Honey.